Rotinas para crianças e adolescentes. Será que isso funciona? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Fabiana Pavanelli, sou psicóloga, neuropsicóloga e orientadora de pais. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre esse tema que é muito frequente nas orientações de pais, nos atendimentos do consultório também, e é uma dúvida que muitos pais têm. Como é que eu faço uma rotina que seja possível aqui na minha casa, que deixe ali a vida das crianças mais fácil, a vida dos adolescentes mais organizada, mas que seja algo que não fique pesado para a família toda, para que não haja aquela cobrança contínua o tempo todo em relação ao que foi combinado. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e acione o sininho para toda vez que surgir um novo vídeo, para que você receba a notificação. Lembrando que esse é um canal novo que vai ser construído com a sua ajuda, e também deixe aqui nos comentários as suas dúvidas. Que dúvidas você tem sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento e comportamento na adolescência, para que eu possa criar novos vídeos para vocês. Então vamos ao conteúdo. Eu vou dividir esse vídeo em dois tópicos. Eu quero que seja um vídeo prático, que vocês já possam colocar em prática aí na sua casa. Primeiro tópico: rotinas para as crianças. E aí nós estamos pensando em crianças de primeira e segunda infância. Vamos adaptar isso de acordo com a idade da criança. O que é muito importante pensar? Quando nós criamos uma rotina, nós estamos criando aí para a criança um dia e ela pode fazer o que tem que dela, mas é importante, principalmente na infância, que essa rotina não seja algo I will be the best. I will be the best. Nós agimos e falamos coisas para as crianças que dão isso até mesmo a entender, né? Como se elas tivessem a capacidade de compreensão de um adulto, elas não têm. Então, o que vocês podem fazer? Pensando numa rotina possível, vocês vão escrever no papel o que vocês gostariam que a criança fizesse para poder orientar essa criança. Quais são as possibilidades que ela tem em relação ao uso do próprio tempo? Vamos usar um exemplo aqui para vocês. Uma criança que estuda no período da tarde. Então você vai colocar, a criança vai acordar, vai tomar um café, vai arrumar a cama, aí ela vai ter um tempo para fazer lição, depois ela tem um tempo livre, se for possível, toma um banho, vai para a escola. Quando ela chega em casa, ela vai fazer o quê? Vai jantar, tomar outro banho, vai ter ali um tempo de descanso e vai dormir. Tudo isso seria o quê? Seria o que nós esperamos ali que aconteça. Vai dar certo todo dia? A gente não vai, né? Vai ter dia que a criança vai estar mais cansada, às vezes vai ter um compromisso que acabou acontecendo em um desses horários. Mas o que nós temos que pensar? A rotina, ela é feita para dar um norte, para a criança saber, olha, a minha obrigação é essa. No caso dessa criança, qual que é a obrigação dela? Arrumar a própria cama e fazer a lição de casa. E ela sabe ali em que horários que foi combinado para fazer. Como que vocês vão adaptar isso para o mundo da criança, para a compreensão da criança? Vocês vão fazer isso de uma forma visual. Então vocês entram lá no Google e vocês podem procurar imagens, né? Que vão ilustrar para a criança aquela tarefa. Então, no caso do menininho arrumando a cama, coloca lá, né? O menininho arrumando a cama, o menininho comendo, fazendo a lição. Quando as crianças elas fazem orientação parental ou então estão no processo de psicoterapia, isso é algo que nós já fazemos no próprio consultório, com programas específicos, né, aí de imagem, mas é algo que vocês conseguem fazer no
board mesmo, de uma forma muito simples. Para quê, gente? Para que vocês deem a orientação para a criança de uma forma que ela entenda numa linguagem que é do mundo dela. Porque você fala para a criança uma informação, aí em seguida ela vai assistir um desenho e o desenho é interessantíssimo, né? É muito interessante. Pode acontecer de metade do que você falou, metade daquela informação que você passou para essa criança, vai embora. Aí você vai perguntar, Pedrinho, o que eu acabei de falar? Ai, mãe, não sei, né? Acontece muito isso com as crianças. E quando nós damos essa informação para ela de uma forma visual, nós estamos deixando fixado ali. E aí vocês podem colocar no quarto da criança, pode colocar na geladeira, mas eu acho muito importante que a criança possa participar da construção dessa rotina, que vocês, após criarem a rotina juntos, expliquem cada um dos itens para essa criança e que isso seja flexível, gente. Pense, rotina é para quê? Para a criança criar o hábito. Então ela vai criar o hábito de arrumar a cama, ela vai criar o hábito de estudar antes de ir para a escola ou depois, no caso das crianças que estudam ou integral ou no período da manhã. Ela vai saber que ela pode tomar banho sozinha em determinado horário, porque já está ali na rotina. Quer dizer que a criança vai fazer tudo isso sozinha sempre, sem você dar instrução, sem você de repente ir lá e cobrar? Não. Muitas vezes você vai ter que ir até a rotina e falar, olha filho, tá vendo aqui? O que você tem que fazer agora? E aí essa criança vai seguir essa rotina com esse acompanhamento de vocês e aos pouquinhos isso vai se tornando um hábito. Na medida que isso se torna um hábito, você vai passar a cobrar menos. Pode acontecer que em alguma situação essa criança saia da rotina. De repente a criança ficou uma semana doentinha ou vocês foram viajar e aí vocês vão fazer o quê? Vão retomar essa rotina quando acontecer. E pensando aí nas crianças que têm uma situação ainda de fazer xixi na cama, né? As crianças maiorzinhas, né? O que é importante vocês incluírem nessa rotina? Antes de dormir, esvazia a bexiga e escova os dentes. Então, assim, é algo que eles sabem que é automático, que vira um hábito. Então, ela sabe que ela, antes de dormir, vai fazer o quê? Esvaziar a bexiga e escovar os dentes. E aí é algo que com o tempo vocês não têm que cobrar mais, porque virou rotina. E aos pouquinhos, a criança, estando tudo certo ali, com hormônio diurético, ela provavelmente vai parar de fazer xixi na cama também, né? A menos que seja uma questão de ansiedade, uma questão mais emocional. O que vocês vão fazer para criar essas rotinas com os adolescentes? O que muda, né? Não precisamos de uma rotina para os adolescentes que seja visual. Por quê? Porque eles já estão numa idade que eles conversam, eles vão dar ideias para essa rotina. É importante que essa rotina seja criada em conjunto para que seja possível e não imposta. E é importante, gente, o seguinte, pensando na questão da adolescência, quando vocês forem ajudar esse adolescente a montar essa rotina, principalmente uma rotina de estudos, vocês podem incluir nessa rotina um horário para que esse adolescente possa ficar ocioso. Então, um horário para que de repente ele possa descansar, um horário para que ele possa até acessar as redes sociais sabendo que não tem problema porque ele já estudou antes, porque ele já fez o dever antes. Porque esse tempo é o tempo que geralmente leva ali o adolescente a perder os seus prazos, perder os seus horários, porque ele pensa assim, eu vou entrar aqui naquela rede social lá, que os vídeos são bem rapidinhos, e eu vou ficar pouquinho. Só que os vídeos são muito interessantes, eles liberam muita dopamina e de uma forma rápida. E aí ele, em vez de ficar lá 5 minutos, ele fica 30, 1 hora, 2 horas na rede social. E ele vai ter um cansaço mental e pode perder também os prazos para as outras coisas que ele precisa dar conta, né? Então é importante que, ao criar a rotina para o adolescente, vocês criem uma rotina em conjunto
que seja flexível e que inclua o contato social que ele vai precisar ter com seus amigos, com as mídias, que é algo que já é esperado, tá bom? E é muito importante que vocês pensem nessa rotina da seguinte forma: a rotina é um guia para que se saiba o que fazer, não é algo rígido, não é algo que vai, se não for todo dia daquele mesmo jeito, não tá certo. Vocês podem negociar, vocês podem flexibilizar horários, principalmente no caso dos adolescentes, é necessária essa flexibilidade. Para que os adolescentes tenham ali uma ajuda em relação aos estudos, vocês podem usar aplicativos. Nós temos o método Pomodoro. Se vocês entrarem nos aplicativos de busca de aplicativos, vocês vão encontrar lá método Pomodoro. Tem um que eu gosto muito, que é o Forest, que ele vai bloquear o celular do adolescente num determinado período e ele começa a contar o tempo de foco. Então ele vai se propor a ficar focado 20 minutos, tem um descanso de 10 minutos, depois ele vai focar mais 20 minutos, tem um descanso de 10 minutos. E esse tempo é um tempo que ele não pode fazer nada, ele tem que ficar focado, não pode levantar para beber água, ir no banheiro e mexer nas redes sociais. É um curto tempo de foco que ele vai ter ali e que vai ampliar a capacidade de atenção, porque ele sabe que é pouco tempo. Então, como é pouco tempo, essa informação ela chega no cérebro assim, olha, é só um pouquinho, então presta atenção aí. E aí ele tem esse período de descanso de 10, 15 minutos, que ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, não precisa nem ficar ali sentado na cadeira, ele pode levantar, beber água, fazer outras coisas. Isso ajuda muito, gente, os adolescentes que têm uma dificuldade maior de atenção, de concentração, a conseguir se organizar para estudar, tá? E uma coisa que eu acho muito importante, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, pensando nessa questão da rotina, é o seguinte, gente: nós vamos criar a rotina com obrigações, sim, porque eles vão ter as obrigações, é importante que eles se sintam participantes da família, né? E a família toda tem as suas atividades e eles vão ter as deles também. É importante que vocês deem reforços positivos, então elogiem quando der certo, elogiem quando conseguirem fazer as atividades, fiquem de olho, principalmente nas crianças, se de repente eles não estiverem conseguindo fazer, para adaptar essa rotina, para conversar, de repente mudar horários até em relação aos eletrônicos. E não esperem que a criança e o adolescente vai gostar de fazer atividades que são atividades que nem nós gostamos. Então, muitas vezes a mãe coloca lá, lavar louça, né? Lavar louça ou tirar um lixo, ou ele fica responsável por alguma outra questão de obrigações da casa mesmo. E aí, quando esse adolescente vai fazer essa atividade, ele vai fazer às vezes com uma cara meio amarrada, ou então o tempo todo ali assistindo um vídeo, dançando, fazendo outra coisa, mas assim, não disposto a fazer aquela atividade, nossa, como se fosse algo maravilhoso. Eu tenho que confessar para vocês que até hoje eu não gosto de lavar louça. Então, eu não espero que as crianças gostem dessas atividades. Eu entendo que são atividades importantes, que elas têm que aprender, que têm que fazer. Como muitas vezes no trabalho eles vão ter obrigações que eles vão ter que fazer e outras atividades que são mais prazerosas. E tudo bem. Então não criem expectativas falsas em relação a essa questão da rotina. A rotina é para que a criança e o adolescente tenham um norte das atividades que eles têm que fazer, de uma forma flexível, final de semana, de repente até um outro dia da semana pode ser flexibilizado, né? É algo que dá para mudar, e para que eles saibam por onde começar, né? E aos pouquinhos a rotina ela vira um hábito. Quando vira um hábito, você não tem mais que cobrar, na maioria das vezes. Mas não fiquem fantasiando que eles vão amar todas as atividades, gente, porque provavelmente não. Mas assim eles estão aprendendo a ganhar responsabilidade, que eles são uma parte importante da família, que eles colaboram como todo mundo.
e assim vão também aos pouquinhos ganhando autoestima, na medida que vocês vão elogiando quando eles fazem certo e conversando quando de repente as coisas não dão tão certo assim, e essa criança vai ficando cada vez mais fortalecida e você com menos necessidade de cobrar esse tipo de situação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que seja útil. Deixe seu comentário aqui com sugestões para novos vídeos. Dê o like se você ainda não deu e também compartilhe com alguma família esse vídeo para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia, por dividir o seu tempo comigo. Um grande abraço!